sejam muito bem-vindos a mais um TIOSCast. Esse que é o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Você que nos acompanha pelo YouTube, já aproveita, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana nós temos um conteúdo atualizado para você. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, também siga o nosso perfil, ative as notificações, pois todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos um conteúdo novo sobre a 14133 que vai fazer a diferença no seu dia. E hoje, uma gravação extremamente especial. É uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, talvez ela nem saiba, mas eu conheço a Tati já muito antes dela saber da minha existência. Né? Lá na minha biblioteca, quando a gente estava aí caminhando, né, descobrindo os processos licitatórios, tem um livro lá de cabeceira que eu guardo com muito carinho, que é sobre termo de referência, que é um best-seller que ainda está totalmente atualizado, porque o TR é uma das grandes, uns grandes artefatos da etapa preparatória. Então, hoje, estou aqui com Tatiana Camarão, uma amiga que a vida me apresentou. A gente vem desfrutando de alguns momentos juntos, nos eventos, nessas andanças pelo Brasil. E hoje o nosso público vai, obviamente, receber ainda mais um gostinho dessa sua expertise, desse seu carisma. Porque a Tati, né, ela tem uma vivência pública que traz, obviamente, todo esse status que ela tem hoje aí de referência nacional, só que, além de ser mestre em Direito, de ser diretora do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, o carisma dela, a generosidade, a simplicidade é algo que realmente encanta por todos os lugares. Tatiana Camarão, muito obrigado, seja bem-vinda. Olha, eu que agradeço mais uma vez o acolhimento, o carinho que você me recebe, Tiossi. Depois eu tô te devendo aí um doce de leite com queijo, óbvio, porque não é só amizade, é um diferencial. E eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com você, tratando de temáticas que a gente vai discutir aqui, entre elas o termo de referência, em que eu tenho a coautoria desse livro, que foi um livro que me marcou, né, marcou muito a minha história com Jair, Ana Carla Crispim. E o que nós vamos hoje produzir aqui, com toda certeza, vai para o seu público que nos assiste e que eu quero saudar a todos e deixar um abraço também carinhoso. Que alegria. O professor Jair Santana também, uma grande referência. Eu tive o prestígio, né, a alegria de conhecê-lo pessoalmente em Maringá. Ele foi uma vez realizar uma capacitação presencial lá no Observatório Social, onde eu iniciei essa minha trajetória com licitações e contratos, também de um carisma fantástico, de um conhecimento que é... Impressionante. Para mim, a minha maior referência, eu falo isso com ele, professor, o senhor é fora da curva. Porque ele é de uma inteligência diferenciada, de um raciocínio diferenciado, ele vê na frente. Enquanto a gente está discutindo aqui, ele já pensou e prospectou muito antes. E é uma honra ter um livro em coautoria com ele, com a Ana também, que é outra profissional brilhante. E leitura leve, leitura fácil, exato, aquilo que o público precisa, né? Consegue transformar vocês três aí nesse livro em coautoria. A gente pega um tema tão melindroso e coloca ali com uma clareza, uma obviedade, que é o que impressiona. Eu acho que a gente tem que saber... ter uma linguagem clara nos livros. Não dá para ficar no juridiquês, porque isso está distante da realidade. A gente precisa entender que aquele que está ali no operacional e que está tendo as dificuldades, ele precisa de uma leitura que é condizente com o dia a dia. Não é em âmbito de ideação e não é falando uma linguagem rebuscada que nós vamos atender esse propósito. A gente precisa... traduzir isso e deixar de uma forma mais clara. É a humanização do direito, perfeito. Não apenas pensando lá na ponta, no usuário final do serviço público. Gravei recentemente um episódio com o professor Leandro Matsumoto, falávamos disso. Mas é a humanização, inclusive na interpretação, exato, naquilo que nós estamos repassando, seja para o servidor público, para a empresa licitante, para o advogado, para o estudante, porque... tem que fazer sentido do que vale, né? Nós termos ali, obviamente, tem toda a hermenêutica, a prática jurídica de cada um, mas tem que fazer sentido, tem que ter um propósito, tem que ter um resultado. É engraçado você estar trazendo esse tema, Tiossi. Eu acho que uma das questões que a gente tem que começar a refletir é que, ao se buscar a solução, a gente tem que verificar quem é aquele que vai receber essa solução. Quem é
aquele que é o nosso cliente, o nosso usuário, ele é interno, ele é externo, ele é um cidadão, ele precisa, porque às vezes a gente tem e a gente já trazendo aqui para uma questão das organizações públicas, a gente tem uma tradição de achar que a definição de solução feita de forma encastelada, isolada, insulada, ela vai atender o seu escopo, que é a sociedade satisfeita. E muitas das vezes não ocorre. Por quê? Porque ela sequer é escutada. As soluções sequer são testadas. Elas quase sempre vêm num top-down. Então, é isso que eu acho que a gente está precisando revisitar e realmente humanizar por meio de uma leitura, por meio dos nossos, das nossas preparações que nós temos nas organizações, pensando naquele que é o nosso cliente final, que é a sociedade. Com certeza. E o nosso público hoje vai receber, obviamente, bastante conteúdo sobre um artefato da etapa preparatória que vem tirando o sono de muita gente, né? São vários que demandam uma análise sistêmica, uma avaliação criteriosa, um detalhe dos termos que o legislador utilizou na redação da 14133. Temos o PCA, temos o estudo técnico preliminar, temos a pesquisa de preços, o edital de licitações, mas vamos falar algo que já era usual nas legislações revogadas, embora sem uma previsão expressa, porque se nós olhássemos a literalidade da 8666 e da 10520, a figura do termo de referência não constava expressamente. Tínhamos ali regulamentos federais, sim, 3555 sim, de 2000, sim, mas agora, visando uma segurança jurídica, o legislador praticamente desenhou, traz lá no artigo 6º, no artigo 18, no artigo 40, e ninguém melhor do que a professora Tatiana Camarão para falar dessa temática com o nosso público. Tati, o que é o termo de referência? O que o nosso servidor público precisa se atentar nesse importante instrumento? Bom, a gente costuma dizer, e no livro a gente coloca isso de uma forma clara, o que é o termo de referência? É o documento que tem o DNA da contratação. E essa metáfora, ela tem razão de ser, Tios, por quê? Porque ali estão as principais informações de uma contratação do objeto que se pretende. E é essa questão que a gente precisa ter esse divisor, porque a gente precisa entender o propósito de cada artefato. Qual é o propósito de um PCA, o propósito de um ETP, o propósito de um termo de referência, para não fazer a grande confusão que nós estamos verificando de tratar o estudo técnico preliminar com o mesmo propósito de um termo de referência. O estudo técnico preliminar vai estudar a solução. O termo de referência, ele vai ser ali, vai ter em sua arquitetura, como você bem disse, a lei, ela descreveu os elementos no artigo 6º de um termo de referência. Ou seja, descreveu quais são as informações necessárias para que ocorra a contratação de um objeto. E o que às vezes a gente acaba percebendo? Que há aqui digamos, a confusão entre estudo técnico, termo de referência, sendo que os dois artefatos têm propósitos distintos. E o TR, o que é? Termo de referência. É você dar um guia, é você orientar para que você tenha uma contratação de forma mais exitosa. E o que a lei especifica são os elementos desse documento. Eu acho muito interessante fazer esse registro para esses gestores que estão nos assistindo, os fornecedores que estão nos assistindo. Por quê? Porque ali temos 10 elementos no artigo 6º. Eu já tive a oportunidade de verificar termo de referência com 223 elementos na área de saúde. E a tendência era se achar que o termo de referência enxertado e cheio de elementos era prodigioso, que era aquele que deveria receber o nosso aplauso. É uma verdadeira dissertação de mestrado ali. É um livro. Uma tese de doutorado. Tese. E aí isso acaba por afugentar aqueles que são os nossos licitantes, que vão olhar aquele documento, um documento denso. E só de perceber que o documento tem informações para além das necessárias, eles, isso aqui não me interessa nem participar. E o termo de referência, portanto, ele tem lá os elementos, que são esses 10. Não vejo necessidade de inserir outros elementos.
que não esses 10, por quê? Porque já vamos fazer presente na minuta de contrato, que é parte integrante do edital, ou então no próprio edital. Aqueles são os elementos basilares. Mais que aquilo, eu falo que simples é mais, né? Menos é mais. É algo que eu defendo, exatamente isso. Menos é mais. Então, a gente, em documentos como esse, se a lei nos roteiriza, que a gente se mantenha alinhado com esse roteiro que foi dado pela lei. E não fazer de forma diferente, criando documentos com informações que não são essenciais para aquela proposta. Então, eu vejo hoje que a lei foi muito feliz nesse aspecto de dar ali E é engraçado que a lei traz os elementos basilares, Sim. que para algumas instituições que já têm uma estrutura, um corpo técnico ali avançado, acaba usando isso de uma forma bem tranquila e os processos avançam. Isso. Só que a gente percebe em muitos lugares um desafio muito grande para cumprir todos esses requisitos. E tem aqueles que ainda acrescentam requisitos que nem estão na lei. Né? A lei por si só já é desconfiada, ela já é burocrática, pesada em alguns pontos, e daí vem o servidor público, talvez pela insegurança jurídica e naquela sensação de que quanto mais informações, melhor, ele acaba criando um problema para a própria administração, porque daí vira alvo, eventualmente, de impugnações, de recursos, por conta de informações totalmente desconexas com o objeto, que são inseridas indevidamente no instrumento convocatório, e daí vira aquela bagunça que nós estamos habituados. Mas, algo que eu queria saber da sua opinião. São elementos basilares que constam ali, mas a gente sabe que a LINDB traz lá no artigo 22 que, diante dos obstáculos e dificuldades reais do gestor, nós podemos, obviamente, tomar algumas diretrizes. Professora Tati, você enxerga que esses elementos, eles são obrigatórios em todos os casos? Abre alguma margem para flexibilização mediante regulamento? Depende do objeto, depende do vulto da contratação? Qual que é a sua percepção? Eu acho que ali são, como você disse, aqueles elementos basilares, mas tem contratações que nós vamos ter que dar uma informação um pouco mais aprofundada. Eu vou ter contratação, por exemplo, que vai ser aceita a subcontratação. Perfeito. E ali eu preciso, então, fazer essa inserção. Eu tenho contratações em que a habilitação ela vai ser de alta complexidade. Então, na hora das requisitações e na hora de exigência dos documentos, eu vou ter que fazer uma referência mais densa, possivelmente. Há aquelas situações em que eu não estou fazendo um contrato de entrega imediata e integral, eu estou fazendo um contrato mais alongado. Então, eu tenho que pensar, talvez, se eu não tiver isso regulamentado, em prever um índice de reajuste que nós vamos ter que utilizar para esse tipo de contratação, caso, como eu disse, nós já não tenhamos isso, que é uma boa prática, recomendado esses índices na organização. Então, nós vamos ter algumas situações de execução, né, na parte de gestão que a gente tem lá. Execução, gestão, esses elementos, há que depender do que nós vamos contratar. E dependendo do que vai contratar, há um aprofundamento nas informações daqueles itens. Mas o que nós não podemos ter é, por exemplo, um termo de referência estruturado em que eu tenho lá elementos, subcontratação. Porque eu não vou ter subcontratação para tudo. Outro elemento, reajuste. Eu não vou ter reajuste para tudo. Então, o que a gente... Aí fica aquele termo de referência que não conversa com o edital, que prevê uma coisa, que não conversa com o contrato, porque é outro padrão, eles não se conversam. Isso enseja impugnação, representação e todos os tipos de recursos que nós podemos imaginar passíveis aí de serem utilizados, mas o essencial é nós entendermos que as informações básicas, nós vamos poder retirar. Eu acho que o que tem ali, aqueles 10 elementos que a gente tem descritos, são elementos essenciais. São as informações, como eu disse, basilares para poder dar uma estruturação de uma contratação. Eu não tenho como retirar a forma de pagamento, a dotação, como é que vai ser executado, como é que isso vai ser gerido, quais são os requisitos, a especificação do objeto, a forma de pagamento. Isso é estruturante de uma contratação. Então, não acho que pode se retirar. O que eu posso é, dentro desses elementos, inserir outras informações pertinentes à contratação, caso a caso. Perfeito. E o que eu tenho encontrado na prática é algo similar ao que a professora compartilhou aqui,
que são verdadeiros checklists. Sim. Já tem um modelo padrão, a gente que está sempre participando de grupos com alunos, com professores, a gente recebe aqueles pedidos, quem tem um modelo de TR de tal objeto para compartilhar? Mas como assim compartilhar? Né? Obviamente, usar como uma referência, como uma inspiração, uma fonte de estudos, o próprio PNCP está aí justamente para otimizar o compartilhamento. Porém, o que eu tenho percebido é esse apego exacerbado por cumprir formalidades, por cumprir checklists, por cumprir esses elementos basilares, onde o essencial, que é o conteúdo, tem sido deixado para um segundo plano, né? Como que você tem visto isso? O que me preocupa hoje é que nós temos uma cultura de trabalhar com enlatado. Como se esses documentos, eles fossem documentos que possam, que tenham ali uma possibilidade de ser utilizados de forma padronizada para todas as realidades das organizações. Quando, na verdade, não. Cada organização, ela tem o seu grau de maturidade, tem a sua necessidade, tem a sua realidade e, portanto, um termo de referência que serve para um município, não necessariamente ele vai se adequar a um outro município. Então, a gente tem que fazer aqui uma análise criteriosa de quais são as nossas realidades. Eu não posso falar, por exemplo, a forma de execução de um determinado serviço em um determinado órgão, que é a mesma que de um outro órgão, que a forma de gestão e fiscalização de contratos também será a mesma, que a forma de pagamento. Então, isso vai depender muito de cada organização. E tratar isso na monofeitura, de uma única forma de se fazer, é uma ação totalmente equivocada. E ela vem trazendo ali os seus reflexos. Por quê? Porque nós vamos descobrir esse equívoco na hora da contratação. Não era bem assim, não. A gente tinha que ter pensado que na hora de execução, por exemplo, tinha que ter sido feita uma instalação. Não é bem assim, não. A gente tinha que prever que nós temos aqui uma forma de gerir e fiscalizar em que não é na mesma estruturação de um outro órgão. Tudo isso tem que ser considerado. Não pode ser tratado, como eu disse, no padrão enlatado, que é o que a gente verifica. Não, até porque nós temos diferenças abissais entre as estruturas, sejam elas sociais, econômicas, culturais. O Brasil é um país municipalista. Eu sempre uso um exemplo lá de Minas Gerais, que é o menor município do Brasil, que temos lá Serra da Saudade. É isso mesmo. Porque eu falo, como que Serra da Saudade vai abrir uma licitação da mesma forma que Belo Horizonte ou que o governo mineiro? É impossível. Então, esse negócio de enlatar é algo que nós precisamos desapegar, porque existe essa cultura. E recentemente, analisando um regulamento, constava lá a figura da adesão à ata de registro de preços entre municípios e, além de comprovar a vantajosidade, o regulamento daquele município exigia que a execução do órgão não participante fosse idêntica ao órgão gerenciador. Mas como assim? O prazo de entrega, prazo de execução, local de execução? Não é um padrão. Mas aí é que está um grande equívoco. E sabe onde é o grande equívoco? É achar que a adesão, você adere no registro, no termo de referência do outro órgão. E você não adere, você adere à ata. Nós temos uma percepção equivocada de que a adesão é a adesão no termo de referência. Você está aderindo uma ata em que você adere ao valor e você adere ao objeto. A forma de execução, a forma de gestão, a dotação, a forma de pagamento, tudo isso é próprio daquele órgão. Eu não tenho como fazer uma adesão parametrizada numa realidade de um outro órgão gerenciador. Então, nós temos aí um equívoco na hora dessas adesões. Isso eu tenho batido muito. Isso tem que ser falado e tem que ser revisto, porque nós temos visto essas adesões e elas realmente não fazem o menor sentido. Tati, já que você trouxe esse ponto da adesão, legal que a conversa ela vai fluir. Né? A lei é isso, é sistêmica, né? Nós temos que identificar as peças dentro do grande quebra-cabeça para que faça sentido. A adesão, né? Agora nós temos aí essa possibilidade expressa prevista em lei. Na sua concepção, o órgão não participante, ele precisa ter um termo de referência que antecede a adesão?
óbvio. É óbvio. É isso que me traz, assim. Eu fico extremamente preocupada. E o erro também está numa orientação normativa federal, né? Na instrução que nós temos federal, que trata essa questão no ETP. O ETP para estudar solução. Eu posso até, no estudo de uma solução, chegar a uma recomendação de utilizar um instrumento auxiliar. Mas o termo de referência é próprio de cada órgão. Sabe por quê, Joss? Inclusive, para eu chegar numa adesão, eu tenho que ter uma pesquisa mercadológica. Como é que eu vou falar que aquela ata que eu vou aderir é a mais vantajosa? É porque eu tenho o meu objeto, as minhas condições de contratação, a minha forma de pagamento, as obrigações que são ali na hora da gestão e execução de contrato, elas vão estar todas elas aglutinadas para eu poder fazer uma pesquisa mercadológica. E na minha pesquisa vai sair ali a ata como a mais vantajosa. É a partir daí. Termo de referência, ele é básico para qualquer situação de registro de preço. Eu não consigo, inclusive, me imaginar qual documento estaria fazendo, às vezes, do termo de referência. E aquilo, o óbvio nem sempre é óbvio. Não, muito. A gente tem que desenhar. Eu falo óbvio, só é óbvio para o olho treinado. Não, mas tem gente que defende ao contrário. É isso que me assusta, porque para mim é uma questão tão lógica e tão óbvia. E quando eu vejo uma defesa diferenciada dessa, eu falo assim, não é possível que eu... eu também não consigo vislumbrar de uma outra forma. Não tem. Até porque a gente sabe que, infelizmente, na prática, muitas adesões, o processo é montado retroativamente. Exatamente. Né? Não existe aquela necessidade princípio da administração. Vem ali um eventual detentor da ata e cria aquela necessidade para o órgão não participante. Ô, tia, eu cheguei outro dia numa unidade administrativa que a placa na frente era... Não tem aquela propaganda, água é vida? Água é vida? Sim. A placa que estava na frente da área de licitação é até vida. Aí eu falei, gente, o que é isso? É porque nós não estamos conseguindo planejar. Então, quando chega o pedido e eu tenho que reagir, como é que eu faço? Busca a ata aí. Porque hoje você tem sites que anunciam lá 60 mil atas disponíveis. 60 mil! O site está lá já divulgando. Então, busca aí uma ata. Então, ata é vida nesse órgão. Por quê? Porque a ausência de planejamento, e isso para mim demonstra, quando você tem um excesso de adesão, é porque você também não está conseguindo planejar. Uhum. E há que se revisitar essa data, mas a adesão é ótimo. É ótimo num contexto planificado, num contexto que nós temos a possibilidade de identificar a nossa demanda, de fazer a pesquisa e todo essa narrativa que a gente acabou de dizer. Agora, na situação de ser reativa, ela é extremamente preocupante. Concordo. Tati, vamos avançando aqui em relação a essa temática. Uma dúvida que eu recebo com bastante frequência dos nossos alunos é sobre a necessidade de termo de referência para o credenciamento, né? Esse tão importante instrumento auxiliar, né? A lei traz ali poucas diretrizes, está lá no artigo 78, ela remete para critérios claros e objetivos definidos em regulamento, daí o 79 traz ali as 3 opções do credenciamento, que até então na 8666 usávamos o caput do 25, e o credenciamento é para bens, para serviços, né? Vem sendo cada dia mais aprimorado. Na sua concepção, precisa do termo de referência também? Bom, para fazer o credenciamento, eu não consigo também vislumbrar não ter termo de referência. Gente, termo de referência tem que ter para tudo. Uma coisa é você ter o estudo técnico preliminar para encontrar a solução. E encontrando a solução, qual é o instrumento auxiliar que você poderia utilizar para aquela solução. É possível até, chegar na hora de contratar e não se utilizar desse instrumento. Eu posso pensar, por exemplo, numa situação que eu planifiquei ali para fazer um registro de preço. E, de repente, na hora de executar, eu vejo outro modal que vai ser mais adequado. Aí eu retomo e vou discutir, mas eu não vejo aqui no estudo técnico preliminar todas as informações que são necessárias para a execução do serviço, que é o objeto de credenciamento. Uhum. Isso vai estar onde? No termo de referência. Então, para efeito de um credenciamento, tem que ter o TR. Eu cheguei na solução, mas depois eu desdobro na contratação daquele objeto. E para a contratação de objeto, como eu disse, o DNA de uma contratação é termo de referência. Não é estudo técnico preliminar.
Mais uma vez, nós estamos disfuncionando o estudo técnico preliminar. Nós estamos fazendo, eu costumo dizer, Tiossi, nós estamos fazendo um ETP, que na verdade é um TR, com todos os elementos. E aí, como a gente exauriu aquilo ali, já fez, a gente está fazendo agora um TR, que é um fiote de ATP. Então, nós temos 2 TRs nos processos. Enquanto nós tivermos uma visão dos órgãos de controle, enquanto nós tivermos uma visão dos professores, de que aquele documento chamado estudo técnico preliminar é um documento que tem que ser preenchido para descrever o objeto, nós vamos disfuncionar este documento tão importante, usando ele para tudo, quando na verdade ele não é um documento que vai ter que ser feito a cada contratação. E aí nós vamos dar um recuo absurdo, porque o que nós poderíamos avançar com esse estudo, nós vamos recuar, porque ele vai começar a ser questionado e a sua presença colocada como excesso. Eu já vejo isso acontecendo, né, algo que eu temia, que é a banalização do estudo técnico preliminar. É o cumprimento de checklist, é o conteúdo deixado num segundo plano, né, é um TR travestido de estudo técnico preliminar, exatamente. Um documento nos autos que tem o termo, né, em caixa alta, ETP, mas que de estudo não tem absolutamente nada. Né? E isso, de certa forma, é extremamente prejudicial, porque nós estamos perdendo uma grande oportunidade de avançar pela má utilização. E, novamente, concordo com você que ele não é obrigatório para todas as contratações, né? Nós temos questões mais simplificadas, onde daria para flexibilizar. Eu sou um defensor do ETP, mas desde que nós tenhamos o uso racional. Né? Agora, o mero cumprimento de formalidades que banaliza esses instrumentos é algo que eu acabo rechaçando e não concordo. Eu acho até que nós estamos fazendo aí, na minha opinião, nós estamos praticando uma irregularidade. E eu vou te dizer por quê. Porque nós temos um mandamento no artigo 11, que é dever da alta administração implementar a governança das contratações. A governança, ela pauta toda a lei. E o que é governança? É você não ter controles, documentos e procedimentos desnecessários no processo. Se nós estamos com documentos desnecessários, que não deveriam se fazer presentes, ou sendo produzidos para dar proforme, para dar áreas de legalidade, nós estamos na contramão de uma ação mandatória da lei. Isso, para mim, deveria, inclusive, ser objeto de penalidade. Porque aí nós vamos começar a fazer com que as pessoas apliquem de forma correta esse documento. E é engraçado, Tati, talvez o nosso público aqui, o meu público, sabe que eu sou um defensor dessa questão do menos é mais. E até parece que foi combinado que eu e a Tati tá falando aqui, porque tá numa sintonia. Mas é sintonia mesmo. E é até engraçado a gente colocar, porque nós não combinamos nada, né? Eu sentei aqui e falei, o que nós vamos falar, Tiossi? Porque é um papo informal mesmo, é de ideias. E uma questão que eu quero tratar aqui com você, Tiossi, até porque eu vou aproveitar o ensejo, a gente tem que escutar a ideia do outro e não rechaçá-la. Às vezes eu posso não ser concordante com você, eu vou sair daqui e vou refletir. Nós estamos num momento que o acatamento de outras ideias, ele está sendo tratado como, olha, ele está me questionando, ele não me aceita. Não, vamos refletir o que o outro está falando. Nós estamos trazendo aqui elementos de reflexão que vários colegas, vários gestores não estão concordantes. Mas vamos tentar ver quais são, né, os argumentos que nós estamos apresentando. Porque eu acho importante a gente revisitar essa questão. Para mim, ela é uma questão hoje que precisa da atenção ciosa dos dirigentes da alta direção, porque está travando a máquina. É um fato, é um fato. Eu venho afirmando, né, que esse debate, a reflexão, os posicionamentos são extremamente necessários para a evolução do direito, a evolução da sociedade. E numa democracia, nós não vivemos do consenso, nós vivemos do dissenso, só que com respeito, com debates técnicos, com produção de conteúdo, que é o que vai, de fato, fazer com que as coisas avancem. Até porque nós não estamos diante de uma ciência exata. A gente pega um exemplo, até fugindo um pouquinho aqui da nossa temática, mas o próprio Acórdão 1211 de 2021 do TCU. Até então, de 93 a 2021, vinculação extrema ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, esqueceu o contrato social inabilitado. De repente, o TCU, como assim? Contrato social é documento novo? Não, é um documento que só foi esquecido. É uma condição pré-existente. Daí criou aquele alvoroço aí,
aí na doutrina, nos fornecedores, na administração pública, em segurança jurídica. Teve um artigo 64 da 14133 ao encontro ali do Acórdão 1211. Cara, é o quê? É o debate, a reflexão, o desapego ao excesso de formalismo, saber que licitação não é um fim, licitação é um meio. Tiossi, sabe o que a gente tem que observar? O nosso ambiente não pode ser tratado de forma estática. Ele é um ambiente de movimento. Ele está a todo momento precisando se atualizar e modernizar. Se nós tivermos uma situação em que nós vamos ficar fixos, porque nós estamos falando de ferramenta gerencial. ETP é ferramenta gerencial, TR é ferramenta gerencial, ele não é um documento inflexível. Nós temos que entender que essa movimentação, ela é salutar, ela é vital para as organizações, sob pena delas pararem no tempo, delas sucumbirem. Por quê? Porque a gente precisa atualizar e modernizar e aperfeiçoar. Isso é inovação. Aliás, isso é comando legal. Aliás, isso é o objetivo que está na lei, no artigo 11. Se nós não inovarmos, nós não estamos observando o artigo 11 da nova lei. Não tão nova lei, mas da 14.133. Eu vejo, portanto, que aqui a gente tem que estar a todo momento revisitando. Eu falo que e às vezes fazendo até um reboot, né? Falar, vamos pivotar, porque não deu certo, vamos repensar, e não vai dar certo muitas vezes. Nós vamos chegar lá na frente e falar, poxa, aquele pensamento, aquele entendimento, aquela estruturação, aquele processo de trabalho, não deu certo. Vamos ter aqui a humildade e vamos saber que é importante para a organização que a gente repense os nossos processos. Tem aqui uma capacidade de regenerar, que é o que eu acho que está faltando hoje nas organizações. Fantástico. Guardem esses termos, né? Regenerar, revisitar, pivotear. Eu vou acrescentar tudo isso nas minhas aulas e vou fazer menção à professora Tati. Né? Além do artigo 11 também, porque essa fala dela, depois eu vou reassistir esse episódio aqui, pegar certinho, porque é a linha de raciocínio que eu acredito. Eu até vou fazer menção a um grande amigo, juiz de direito, inclusive foi o meu primeiro convidado no TiossiCast, que é o Max Pasquim. E ele traz uma obra que eu consigo extrair coisas fantásticas ali. E uma das lições que eu aprendi é que faltam princípios não escritos, como maturidade e coragem. E tem um outro ponto ali, que existe uma omissão intelectual muito grande e pessoas que estão em cargos estratégicos estão agindo na contramão da natureza do cargo que exercem, estão se sucumbindo a doutrinas já datadas, a jurisprudências já totalmente ultrapassadas, porque fica na zona de conforto. Ah, mas sempre foi assim, mas o TCU, TCE... Tá, mas isso quando? Lá na 8666 é um novo momento, é um novo tempo, deixa a 8666 adormecer, ela cumpriu o seu papel, é um momento de virada de chave, de mudança cultural, e nós precisamos revisitar isso a todo momento. Isso é necessário, caso contrário, nada faz sentido. Eu falo, né, tem uma frase do nosso magistral, Graciliano Ramos, o que a vida quer da gente é coragem. E a gente precisa ter coragem para trabalhar na administração pública. Quando eu falo coragem, é a gente ter a capacidade de adequar às novas mudanças, a capacidade de inovar. Eu falo que inovação hoje, para mim, é um termo que deveria estar, assim, pregado na parede, todo mundo lê de novo. Porque inovar não é só tecnologia. Inovar é você melhorar o teu ambiente de negócio. Isso é importante. É igual falar de sustentabilidade. O pessoal já atrela com o ambiental. Inovação não é tecnologia única, exclusivamente. Longe disso. Como sustentabilidade é um conceito plástico. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de ambiental, cultural, social, econômico, dignidade da pessoa humana, econômico, político. Isso tudo é sustentabilidade. É um conceito plástico. Inovação, por sua vez, não é ambiente tecnológico. É você melhorar, aperfeiçoar o que está posto. E nós temos que partir da premissa que a gente, a todo momento na organização pública, tem que estar inovando, aperfeiçoando, melhorando, fazendo de forma diferenciada para trazer melhores resultados. Porque o que é governança? Agregar resultados a melhores a organização. Essa é a função de um dirigente. Hoje, para mim, um soft skill que deveria ser requerido de um dirigente é que ele pudesse liderar a sua equipe, trazendo confiança para essa equipe,
dando qualificação para essa equipe, preparando essa equipe, trabalhando com gestão por competência. E nessa liderança, ele trabalhar com a frustração, o fracasso de se tentar inovar. Porque inovar também perpassa pelo erro, inovar perpassa pelo fracasso. Por isso que eu falo do termo pivotar, porque você pode dar uma ideia, ela pode a ideia não ser adequada ou não dar certo, e aí você vai ter que repensar a ideia, porque isso é um aprendizado, não dá certo, para fazer de forma diferente e poder, portanto, melhorar. E esse líder que vai também tratar com fracasso essas questões, mas não punindo, não rechaçando, não falando, deu errado, não vou mexer mais com isso. Pelo contrário, ou seja, deu errado, aprendemos, mas vamos manter a nossa proposta de melhoria. Esse, para mim, é o grande líder. Esse vai ser o dirigente que nós vamos querer para as organizações. Porque não temos como ficar, como você disse, na teoria da Gabriela, sempre foi assim e que se mantenha. Não vamos poder ficar na teoria de manter o status quo, porque essa organização que não avançar, a despeito de todos os desafios, de todos os problemas, se ela não avançar, ela com toda certeza ela vai submergir. Ela vai fracassar. E isso a gente não pode permitir, porque nós temos aí uma sociedade para atender. E é engraçado que aquele que não age, ele não é punido, né? Nós estamos aí em troca de mandato, ano de eleição, e vários gestores saindo, mas eu não estou respondendo nenhum processo. Tá, mas o que você fez? Não fez nada. Mas por que não fez nada? Porque ele tinha medo de avançar. Então Mas eu acho, talvez aqui a gente tenha um encaixe muito perverso e complicado, sabe? Eu falo que é nefasto para as organizações, que é o encaixe. O gestor com o apagão das canetas. O controle que mantém esse apagão das canetas. O controle precisa revisitar esse pensamento. Porque na medida em que ele está fazendo um controle sancionatório, um controle eu falo de amedrontar a inovação, ele faz com que que seria um potencial articulador, que deveria desenvolver boas ações, boas políticas, ele também se mantenha, bom gestor agora é aquele que não faz nada, não furta, mas também não faz nada. Esse é o bom gestor. Não, esse é um péssimo gestor, na minha opinião. E péssimo por quê? Porque tem que fazer, a sociedade está esperando as entregas que sejam, no mínimo aceitáveis. E não está tendo. Eu costumo, toda palestra que eu dou, eu começo com a Acórdão 588 de 2018 do TCU, toda. Porque eu já começo assim, o TCU reconhece que as organizações não estão entregando o minimamente esperado delas. E um dos eixos que está prejudicando a não entrega é a questão das contratações. Isso é sério. Isso é muito sério. Para que nós temos a máquina administrativa? Para dar as entregas. Tem que atender a sua missão. Sim, e vejam, eu trago em algumas reflexões, sugestões, inovações, caso faça sentido para aquela administração implementar nas suas rotinas. E geralmente a pergunta é a mesma. Tá, mas o Tribunal de Contas já se manifestou a respeito disso? Já temos algum acórdão da 14133 que autoriza? Falo, meus amigos, a lei por si só é suficiente, está lá de forma expressa, mas eu acho temerário. Como assim? Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos. Talvez o tribunal nunca se posicione porque ninguém consultou, ou porque não houve uma denúncia ou uma representação, ou porque não teve uma auditoria sobre aquele caso específico, e as oportunidades que foram perdidas, né? Então é uma realidade. A gente precisa realmente repensar essa relação dos órgãos de controle e a gestão, porque ela precisa ser uma relação mais promissora no que diz respeito à execução das políticas públicas. Perfeito. Tati, voltando aqui para nossa temática central, inicial aqui do TR. Obras e serviços de engenharia. Sim. Precisa de termo de referência também? Se for obras e serviços de engenharia comuns, precisa, com toda certeza, de se fazer o termo de referência. Por quê? Porque ele é um descritivo daquele serviço. Novamente, é o DNA. DNA daquela contratação. Tatiana, e se for a questão só de contratação de obras? Aí é o projeto básico, porque ele dá uma estruturação para se contratar uma obra.
Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de contratação direta. Sim. Né, nós temos lá o artigo 72, Isso. que traz ali um passo a passo para as dispensas e inexigibilidades. A gente pega o inciso 1, documento de formalização de demanda e, se for o caso, ETP, análise de risco, TR. Como que fica a figura do TR numa compra de pequena monta, numa dispensa? Qual que é a sua percepção? Tia, é o que eu sempre falo, assim, se for quando eu falo de TR, é porque, para mim, as informações são basilares. Eu não posso fazer uma compra sem falar os elementos que estão ali, que às vezes são essenciais. Eu posso não ter uma requisitação, mas eu tenho informações mínimas que devem estar nesse documento. Por exemplo, qual o fundamento que eu estou contratando? Qual é a dotação? Como é que eu vou pagar isso? Como é que ele vai me entregar? Quem é que vai receber? Isso tudo está no TR. Eu não tenho como me abster, então não vou ter fiscal de contratos? Aí eu vou contra o 117, porque eu tenho que ter um fiscal para cada contrato, independente aí do valor. Eu não vou ter dotação? Não, mas aí eu vou violar mais uma vez a lei, porque tem que ter a dotação. Forma de pagamento também tem que estar descrita. E a especificação do objeto, ela é, para mim, um ponto essencial. Você tem que especificar o objeto. É onde a gente, inclusive, tem um desperdício passivo temerário. Independe de valor. Eu tenho que especificar o objeto que eu quero. Não tem como sair fora. Eu posso não ter aquela densidade, como eu disse, informacional, mas os elementos mínimos para poder, inclusive, o próprio fornecedor... Ainda, Tiago, se eu for comprar hoje para minha casa, qualquer coisa, eu tenho que ter os elementos mínimos que eu quero. Acabei de ligar aqui, eu estava exatamente comprando agora um doce para minha filha. Eu já coloquei como é que eu vou pagar, onde tem que ser entregue, até que horário o pessoal vai receber, o objeto que eu estou querendo, qual é o doce que eu estou querendo. Isso é do nosso dia a dia. Então, é diferente da administração? Claro que não, tem que ter. Mas doce mineiro, né? Eu tava falando Pior de doce... que não. Pior que não? Como assim? Vem de Minas? Não é um doce de leite? Não, esse aí é um doce especial para minha menina. Tem um problema de saúde, não lactose. Então, aí eu tô aqui comprando doce para ela. Que maravilha. É engraçado, né? Que a Tati, ela é a nossa convidada aqui, abrilhantando mais esse episódio. Mas eu que me sinto aqui muito bem recebido. Porque, né, o carinho do mineiro é algo tão, né, acolhedor. Quando eu vou para Minas, eu fico encantado, porque as pessoas parecem que querem me pegar no colo, que querem me pegar pela mão. É sempre um pão de queijo, um cafezinho, um doce de leite, mas principalmente o carinho. É algo que parece... que muitas vezes é o primeiro contato com a pessoa, parece que a gente já se conhece há anos, parece aquela minha tia, aquela minha avó, aquela minha prima, assim, que tá sempre ali, né, querendo te receber tão bem, é uma alegria. A alegria é toda minha, mas você sabe que eu não sou mineira não, né, Não? Eu moro muito tempo já em BH, mas eu sou capixaba da Gema, sou de Vitória. Mas esse sotaque aí... Aí, como diz o Anderson Pedro, falou que eu sou capixaba paraguaia, eu sou mineira paraguaia, aliás, e eu sou lá de... sotaque é porque meus pais são mineiros. Né, eles já faleceram, mas os dois mineiros... o DNA, então é mineiro. Mas esse tratamento, ele é muito interessante, porque o mineiro realmente é muito acolhedor. Mas você é muito acolhedor, você então tem no seu DNA, você vai descobrir daqui a pouco também um laço mineiro. E para mim é muito bom estar aqui discutindo essas temáticas. É uma grande oportunidade de ressoar o que eu penso. Eu tenho, talvez, pensamentos muito distintos aí de alguns colegas, das instituições que estão editando os normativos. E eu fico muito feliz de poder me posicionar, de poder trazer o que eu penso, de poder criar essa reflexão. Eu acho e aí eu quero te parabenizar. Eu acho que essa iniciativa sua de colocar os profissionais que lidam com essa matéria, que lidam com o dia a dia da administração pública, para poder contribuir com o que eles têm de reflexão, é merecedora do nosso aplauso.
Então, receba aqui o meu aplauso. Obrigado, Tati. Que alegria. Fico muito feliz, extremamente lisonjeado. Para mim, hoje, isso daqui é uma conquista, né? Muitas vezes me perguntam o que é sucesso. Para mim, sucesso é ser amigo dos meus ídolos, assim, as pessoas que, né, eu era fã, que a gente via e falava, nossa, vou lá um dia, vou tirar uma foto, vou lá pegar um autógrafo. E agora a gente está aqui desfrutando desses momentos, conversando. Então, é algo que realmente me traz muita satisfação. Eu vejo, sabe, o Tiossi, que hoje a gente tem a oportunidade de vivenciar o aprendizado em comum. A gente não tem aquele distanciamento que era muito característico, pelo menos na minha época. Então, a gente tem essa facilidade de poder vivenciar o seu dia. Você me fala, olha, Tatiana, eu estou tendo essa experiência e o meu colega outro, o que você pensa? E isso que eu acho que enriquece esse ambiente. É isso que está fazendo a diferença. São os livros que são escritos, os trabalhos e essas formatações mais inovadoras de debater, elas são muito importantes. Eu acho que quem está, principalmente aqueles agentes dos municípios, eu falo que o município, os municípios precisam muito do nosso apoio. E por quê? Porque eles têm uma realidade diferenciada, distante da esplanada, com normativos que às vezes são editados que estão completamente desalinhados com a realidade da maioria desses municípios. E eles precisam de ter essa contribuição. E eu fico feliz em ouvir isso, né, vindo da sua pessoa, porque muitas vezes eu me sinto sozinho, né, tentando trazer essas ideias, porque nós somos um país municipalista e esse é o momento do protagonismo, é o momento de sair da sombra, da escuridão, de realmente vamos fazer diferença, vamos fazer algo que caiba dentro da nossa estrutura, diante da nossa realidade, de acordo com o material humano disponível, pensando no nosso público-alvo, porque o famoso Ctrl-C, Ctrl-V não tem mais espaço nesse momento. E eu vou aproveitar, eu não sei se a gente ainda tem um tempinho, mas o que eu quero só fazer uma reflexão e deixar aqui para a gente pensar, porque em âmbito federal, Tiossi, nós estamos trabalhando com algumas dessas ferramentas, vamos falar em 10 anos, quase, daqui a pouco uns 8 anos, pelo menos. Porque ela precede a lei. Nós já tínhamos ETP nas instruções normativas, já tinha plano de contratação. Instrução normativa número 1, 2018. Falava isso já do plano de contratação anual do governo federal. E até hoje, nós temos os acórdãos do TCU criticando como está sendo feito, quais são os resultados, como isso está sendo... Ora, se em âmbito federal, na estruturação que eles estão defendendo, da forma como estão defendendo, que já tem grau de maturidade, que eu falo que já tem pelo menos tempo para ter grau de maturidade, não estão conseguindo atender, será que essa é a lógica? Então, o que eu vejo é o que os municípios, os estados, têm que refletir, porque não necessariamente o que está hoje sendo colocado é o mais adequado. É o que vai ao encontro das necessidades. Eu vejo com muita ressalva essas questões. E voltamos para a questão de revisitar. Revisitar. Perfeito. Sempre. Tati, onde que o nosso público te encontra? Qual que é a sua rede social? Quais são os seus canais de comunicação? Bom, eu tô no Instagram, Tatiana _Camarão, né? E eu acho que ali é onde eu publico com mais intensidade. No LinkedIn também, Tatiana Camarão. E no WhatsApp, eu não vou passar aqui, porque você sabe que eu não consigo atender nem o meu público de casa, ultimamente, na correria que eu tô. Mas pelo Instagram, as pessoas me encontram e lá eu tenho uma publicação bem interessante que eu acho que vai ao encontro do público que está nos assistindo. Não, com certeza. Fica a dica aí, já segue agora. Entra lá no Instagram, entra lá no LinkedIn, acompanha a professora Tati Camarão, porque tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês. Tati, uma mensagem final para o nosso público, esse nosso podcast que vamos imaginar que ele alcance os 5.568 municípios, né? Nesse momento aqui, pós-eleição, de mudança de mandato, de 2025 chegando aí. Qual que é a mensagem que você traz para esse nosso público? Engraçado, você usou um termo aí muito interessante, mudança. Eu gosto muito da frase do Cássio Grimberger, do livro dele, Desinvente, que eu recomendo até para as pessoas que estão nos assistindo.
E a frase consiste em dizer que o que nos trouxe até aqui não necessariamente será o que nos levará daqui adiante. Eu tenho dito muito essa frase nas minhas palestras, para mostrar que aquela forma de trabalho, aquele processamento que a gente está acostumado, aquela estruturação que é secular, ela não necessariamente está adequada à nossa realidade, às nossas necessidades e às nossas entregas. Nós precisamos avançar. Essa é uma exigência que é de todos os poderes e deve ser feita por todos os poderes. É isso. Fantástico, fantástico. Eu fico até arrepiado. Pessoa que eu me emociono muito e foi demais. Parabéns, que bom. Tati. Agradeço a oportunidade e sigo à disposição numa próxima vez para a gente dar continuidade a esse bate-papo tão gostoso. Nosso público que agradece. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Já pega esse link agora. A primeira pessoa que veio na sua cabeça, já pega o link, compartilha, manda no WhatsApp, pega ali no YouTube, compartilha no Spotify. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo lá no nosso canal do YouTube. Já aproveita, se inscreva, ative o sininho para ser notificado. E também no Spotify. Vai lá no Spotify, siga o TiosiCast, dê a sua avaliação, é muito importante para que essa nossa mensagem alcance mais usuários. Se fez sentido para você, mande para os seus colegas, servidores, gestores, prefeitos, secretários, fornecedores, advogados, consultores, porque toda a sociedade, direto ou indiretamente, tem um impacto com as contratações públicas. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo TiosiCast. Valeu!